Já que estamos falando de militar fora do lugar, vamos, e já que muitas vezes a indignidade parece não ter limites, somado eventualmente à burrice e à má fé, vamos dar sequência ao noticiário. Vamos lá, Bob Fury. Vamos, Reinaldo. O Estadão divulgou novas informações sobre as atas a que teve acesso de reuniões internas do Ministério da Saúde. De acordo com os documentos, a pasta comandada pelo general Eduardo Pazuello vem recebendo alertas desde maio sobre a falta de medicamentos essenciais para o tratamento da Covid-19 nas UTIs, como os sedativos e analgésicos, e que mesmo assim a pasta demorou quase um mês para comprar esses remédios em falta. O resultado disso é o desabastecimento de alguns insumos essenciais. O pior de tudo, Reinaldo, é que nesse período, enquanto estava faltando remédio, o Ministério da Saúde priorizou a distribuição da cloroquina. Segundo informa a Folha de São Paulo hoje, a pasta tem um estoque de aproximadamente 4 milhões de comprimidos de cloroquina e não sabe o que fazer com isso. Olha, para eu fazer o meu comentário, vamos para a próxima, porque aí eu quero fazer um comentário em bloco sobre o general Pazuello. E aqui eu começo a lembrar do faniquito que teve o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, os comandantes militares, quando o ministro Gilmar Mendes falou que o exército estava se associando a um genocídio. Se associando, nem falou promovendo. E aí vieram alguns genocidiólogos, que eu nem sabia que havia, dizendo, isso não é genocídio, isso não é genocídio. Eu estou com a definição que está no Tribunal Penal Internacional, eu estou com a definição que está no Dicionário Ruais, eu estou com a definição que está no Código Penal Militar Brasileiro, e eu estou com a definição que existe uma lei no Brasil que define a lei do genocídio. E que você não precisa matar uma população específica ligada a um genus, a uma etnia. Basta que você execute uma política que resulte em morte em massa. De maneira deliberada. Então vamos lá. Não adianta, Fábio Cuba, eu não aguento. Este general Pazuello foi advertido pelo Ministério da Saúde de que o não distanciamento social ia matar muito mais gente, ia fazer com que a doença ficasse no Brasil por muito mais tempo. Como, aliás, está acontecendo, ainda que os estados tenham feito distanciamento, que isso tem evitado milhares de mortes. Ele deu de ombros. Não só deu de ombros, como 3 ou 4 semanas depois, está lá no meu blog a portaria, emitiu uma portaria com 49 indicações do que fazer, lavar a mão, fazer não sei o que e tal, pregando o convívio social, recomendando o contrário. Ele ignorou o que disse o Ministério da Saúde. Agora está claro que foi advertido de que ia faltar medicamento, não fez nada. Só um mês depois é que foi conversar com os secretários de saúde dos estados para ver, falta anestésico, ainda hoje, para entubar pessoas. Não obstante, saíram distribuindo óleo de cobra, como diz o Vinícius na Folha, Vinícius Torres Freire, para o Brasil, a tal da cloroquina, que comprovadamente não tem efeito nenhum para combater a doença. O Código Penal pune esse tipo de comportamento. Esse é o comportamento que facilita a pandemia. Aliás, o Código Penal Militar também pune. Porque se assume, há aí apenas culpa ou há dolo também. O que é o dolo? É a ação deliberada. Ou daquele que age para provocar um determinado efeito, ou daquele que age ou se omite, sabendo as consequências da ação e da omissão. Ou o general não sabia as consequências da sua omissão em relação ao distanciamento social? Sabia. Sabia porque ele foi advertido. Da sua omissão em relação à compra de remédios, ele foi advertido. Código Penal Militar. Tem de responder por isso, lamento.
Lamento. Como é que sai um general, vem para exercer um cargo civil e tem este comportamento? Comprovado, está em ata. Aí o comandante do Exército ficou bravo com a fala do ministro? O Fernando Azevedo Silva. Fernando Azevedo Silva, peça desculpas ao Gilmar Mendes e se desculpe com a nação. Lamento, eu avalio que esse é um comportamento criminoso. Outros vão de avaliar. Que vejo. Cadê o Ministério Público? Cadê o vigilante Ministério Público? Neste caso. Onde está? E agora, o doutor disse, não, o governo não tem que entregar respirador, o governo não tem que entregar nada. O governo existe para distribuir cloroquina. A inútil cloroquina. Num país que caminha para 100 mil mortos. E que, de verdade, já passou, né? O que ele falou aí na mudança de discurso? Reinaldo, Estadão trouxe também mais um documento interno do Ministério da Saúde, além desse já mencionado pelo Bob. Após descumprir promessas de entregas de testes de diagnóstico, leitos de UTI, respiradores e equipamentos para proteção individual, o Ministério da Saúde mudou a orientação sobre compras contra a Covid-19, transferindo a responsabilidade para estados e municípios em pleno avanço da pandemia. A guinada de discurso foi registrada em ata de reunião do Centro de Operações de Emergência no dia 17 de junho, já sob a gestão, portanto, interina do general Eduardo Pazuello. O documento sugere deixar claro que o Ministério não tem responsabilidade de fornecer respiradores e EPIs. Lembrando que os secretários de saúde vêm reclamando, já faz muito tempo, que o Ministério, além de descumprir as promessas de compras, não coordenou a aquisição nacional de insumos estratégicos, como medicamentos usados em UTIs para sedar e intubar pacientes graves. Olha, é uma omissão criminosa. Sendo que esse senhor tinha 30 bilhões quase em mãos para gastar, o Ministério da Saúde. E nós vimos, até 25 de junho, tinha gastado 30%. Aliás, a matéria pioneira disso foi o Fábio Cuba. E depois que o Gilmar reclamou, aí sim, liberaram quase 5 bilhões em um dia. No dia 15 de julho. Passados quase 6 meses da doença, 5 meses da doença, aí vem, não temos obrigação de dar nada. A nossa obrigação é distribuir cloroquina. É estocar cloroquina. É se entupir de cloroquina. Vem cá. Não é possível que as Forças Armadas, olhando para isso, se sintam orgulhosas. Vocês acham que a história não vai jogar nas costas de vocês isso que aconteceu? Chegaram 11% dos kits de UTI para os estados. 11% daquilo que foi prometido. Sendo que o dinheiro está lá estocado, parado. Quando eu falo que é preciso desmilitarizar o Brasil, é porque não dá para conviver com essa vergonha. Ah, mas civil não tem culpa? Tem. Eu quero saber o que fazem os militares aí, sendo forças regulares do Estado brasileiro, não do governo. E o Pazuello, claro, não quis dar explicações, né? Isso, Reinaldo. Ele se esquivou das perguntas dos jornalistas após a divulgação dessas atas da pasta pelo jornal Estado de São Paulo. Como você disse há pouco, ontem foi revelado que o militar foi informado em maio que o isolamento social era necessário para que a crise, tanto da saúde como da economia, não durasse 2 anos. Aí ele se cala, Bob. Ele não quer saber. Não quer saber. Porque, enfim, além de tudo, ele é ignorante sobre dados objetivos da doença. O nosso especialista diz que, não, ele é especialista em logística. Eu acho sempre fascinante as pessoas que são muito competentes em criar fama de que são competentes.
Isso existe muito. Quer ver o que ele falou? Olha o que ele falou sobre contaminação. Olha aí. Cometeu um erro técnico, Reinaldo, técnico e científico, ontem, ao falar sobre os pacientes assintomáticos com coronavírus. Em coletiva de imprensa no Paraná, ele afirmou que os assintomáticos não transmitem a doença. A declaração vai contra estudos internacionais e manifestações já feitas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. De acordo com a entidade, é possível sim pegar Covid-19 de alguém com tosse leve que não se sente doente. Questionado sobre esse posicionamento de Pazuello, o Ministério da Saúde emitiu uma nota. Diz que acompanha os estudos sobre os assintomáticos, que têm risco de transmissão, embora potencialmente menor, e que a recomendação da pasta é de manter o distanciamento de no mínimo 1 metro e observar as etiquetas respiratórias. É uma estupidez isso. Já está comprovado que o vírus sobrevive em superfícies de metal, de plástico. Uma pessoa pode, inclusive, lá ser assintomática, nem está doente, pega, põe a mão no vírus, passa o vírus adiante. Nem sabe o que está falando. Agora, por outro lado, quer ver? Quer ver que bacana? Olha aqui. A filha do Braga Neto queria um cargo, desistiram, mas a filha do Pazuello conseguiu. Pessoas competentes. É o índice de coincidências incríveis, o ICI, que costuma acometer os políticos e agora também os militares. Fala. Ela foi nomeada, Reinaldo, este mês para um cargo em uma empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Stephanie dos Santos Pazuello, 35 anos. Ela assumiu o cargo de supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A., a Rio Saúde, conforme informou na quinta-feira a colunista do jornal Extra, Berenice Seara. E sabe o que eu acho bacana, Bob? Porque nenhum deles, né, esses filhos assim de generais, né, ninguém chega para ser soldado raso. Já logo vira chefe. Já logo vira chefe. Né? Vamos deixar o lote lá, se revirando no túmulo da decência. A OCDE já achou que está dando tudo errado no Brasil. Vai lá. Isso, diretor adjunto da Divisão de Saúde da OCDE, o Frederico Guanais. Ele fez críticas às políticas públicas do setor de saúde no Brasil. Segundo ele, o país gasta pouco e gasta mal em saúde pública. E o Brasil está querendo entrar na OCDE. Maravilhosos, né, de que deve entrar. E claro, uma coisa que nós já falamos aqui várias vezes, né? Quer ver? Aliás, este programa foi o primeiro a dizer: esta doença é uma doença que chegará no Brasil por meio dos ricos e que vai matar os pobres. Eu acho o programa para vocês. E vou trazer aqui. Só o comecinho da notícia vale a pena antes da gente ir para o comercial? Vamos lá, Reinaldo. Os pacientes com Covid-19 internados em hospitais privados têm uma taxa de cura 50% maior do que aqueles em instituições públicas. Alguém está surpreso? Não. A minha mãe teve Covid-19, ficou num hospital privado, porque ela tem plano de saúde para isso, teve um tratamento excelente, graças a Deus, saiu inteira. Não quer dizer... E com uma mortalidade altíssima das pessoas que são internadas. É bom que fique claro mesmo em hospitais privados, né? Em média, 51 dos doentes hospitalizados em unidades privadas sobreviveram. Já o índice de mortalidade é alto. Nos hospitais públicos, 34%. E o Bolsonaro, a justiça arquivou uma ação contra o Bolsonaro. Lembra quando ele citou a invasão de hospitais? Né? O juiz Paulo César Duran, da 10ª Vara Civil Federal de São Paulo, arquivou o processo por entender que um partido político, acho que foi o PSOL, não pode propor uma ação civil pública. Vejam, não pode mesmo. Só deixar claro aqui, o juiz foi técnico. Não pode mesmo. Mas o Ministério Público pode. Cadê o Ministério Público? Hein? Boa parte dele está fazendo proselitismo em favor da Lava Jato, pensando em eleição. A história será severa também com vocês. Severa não, justa.